Olá, neste vídeo vamos falar sobre um dos temas mais urgentes do nosso planeta, a transição energética e o futuro do nosso planeta sem combustíveis fósseis. A forma como produzimos e conseguimos energia impacta diretamente o clima, a saúde pública e a economia e o futuro coletivo. Hoje, a maior parte da energia que move o mundo ainda vem de fontes fósseis como carvão, petróleo e gás natural. E qual é o problema? Essas fontes são as principais responsáveis pelas mudanças climáticas, pela emissão de gases de efeito estufa, pela poluição do ar e pela intensificação de eventos climáticos extremos. Além disso, são fontes finitas, concentradas em poucos países e alimentam desigualdades sociais e conflitos geopolíticos. Neste vídeo, vamos olhar especialmente para o caso dos Estados Unidos. E por quê? Porque os Estados Unidos são um dos maiores emissores históricos de dióxido de carbono, uma potência energética baseada em petróleo e gás. E também um dos países com maior influência sobre a política climática e global. Ou seja, o que acontece por lá tem repercussões no mundo inteiro, tanto no agravamento da crise climática quanto nas soluções possíveis. Vamos entender por que a transição energética é tão necessária, como ela se relaciona com o poder, cultura e políticas públicas. O que pode ou precisa ser feito para acelerar essa mudança. Vamos? Tudo começou lá atrás, na Revolução Industrial, no século XVIII. Primeiro veio o carvão, que alimentou as primeiras máquinas no vapor e impulsionou o Império Britânico como potência mundial. Depois, no século XX, foi a vez do petróleo e do gás natural, que passaram a dominar a economia e os conflitos geopolíticos. A hegemonia global passou dos britânicos para os Estados Unidos, cuja ascensão está diretamente ligada à sua capacidade de entrolar e explorar grandes reservas de petróleo. Historicamente, quem domina as fontes de energia domina também os fluxos econômicos, as rotas comerciais e os rumos da política global. Foi assim com o carvão no colonialismo europeu, com o petróleo no século XX e agora vemos uma disputa por liderança em tecnologias de energia limpa, como baterias, painéis solares e minerais estratégicos. A crise do petróleo de 1973, por exemplo, mostrou como o acesso ao petróleo podia desestabilizar economias inteiras e colocar em xeque o poder de grandes nações. Desde então, os Estados Unidos tentam reduzir sua dependência externa e garantir o controle de sua matriz energética, nem sempre com sucesso. Complementando com a política pública, a criação da Agência Internacional de Energia, IEA, a ampliação de reservas estratégicas e, mais recentemente, os investimentos em fontes renováveis refletem essa busca por segurança energética como sinônimo de segurança nacional. Ou seja, a história da energia é também a história do poder global. Hoje, a transição energética não é só uma questão ambiental, é uma nova disputa por hegemonia tecnológica e industrial, onde quem liderar a energia limpa poderá definir rumos ao século XXI. Hoje, cerca de 80% da energia dos Estados Unidos ainda vem de fontes fósseis como petróleo, gás natural e carvão. Apesar de ser uma potência econômica e tecnológica, o país enfrenta barreiras profundas para mudar essa matriz energética. Uma das maiores dificuldades está na ausência de uma política energética nacional unificada. Cada estado tem autonomia para decidir como gerar e consumir energia, e não existe um plano federal consistente que coordene esses esforços. Isso gera uma transição desigual. Enquanto estados como Califórnia e Nova York avançam em renováveis, outros ainda dependem fortemente do carvão ou do petróleo. Além disso, os incentivos fiscais e subsídios para a energia limpa mudam a cada governo. Durante o governo Obama, por exemplo, créditos fiscais ajudaram a expandir a energia solar e eólica, mas esses incentivos foram enfraquecidos ou ignorados nos governos civis, gerando insegurança para investidores e atraso no desenvolvimento tecnológico. Outro obstáculo importante é a descrença de parte da população no aquecimento global. Cerca de 30% dos americanos ainda negam ou minimizam a gravidade da crise climática, segundo pesquisas. Essas resistências têm raízes em fatores ideológicos, religiosos e culturais, além de décadas de desinformação e lobby de indústria fóssil. Nos Estados Unidos, o debate sobre energia e clima não é apenas técnico, é altamente político e polarizado. Isso dificulta o avanço das políticas públicas consistentes, mesmo quando há evidências científicas e tecnológicas disponíveis. Ou seja, sem uma estratégia nacional coordenada,
incentivos fiscais estáveis e com a população parcialmente resistente à mudança, a transição energética dos Estados Unidos enfrenta desafios muito além da engenharia. Ela exige mudanças estruturais, políticas e culturais profundas. Uma proposta fundamental é criar política energética nacional unificada com metas obrigatórias de descarbonização e coordenação entre os estados. Hoje, cada estado segue sua própria lógica, e isso fragmenta os avanços. Mas o desafio está na resistência do interesse locais e do Congresso, que frequentemente bloqueiam projetos federais mais ambiciosos. Também é essencial garantir a continuidade dos incentivos fiscais para energias renováveis. Esses instrumentos ajudam a viabilizar projetos de longo prazo, mas são frequentemente desmantelados a cada troca de governo. Ou seja, sem estabilidade política, até boas ideias perdem força e credibilidade. Outro caminho importante é o investimento massivo em infraestrutura e inovação, como baterias de alta capacidade, redes elétricas inteligentes e hidrogênio verde. O problema? Essas tecnologias ainda são caras e o setor privado tende a investir apenas quando há lucro rápido. Por isso, o Estado precisa assumir risco inicial, o que nem sempre acontece em governos fiscalmente conservadores. Uma transição energética justa precisa também amparar os trabalhadores e comunidades que hoje dependem da indústria fóssil. Se isso não for feito, como vamos trocar uma crise ambiental por uma crise social e econômica? Mas garantir essa justiça demanda vontade política, planejamento e recursos, e isso ainda está muito distante da realidade. A educação ambiental também é uma proposta estruturante. Sem ela, parte da população continua negando as mudanças climáticas ou se opondo a políticas sustentáveis. Mas a educação é um processo lento e em tempos de desinformação enfrenta resistência até mesmo nas escolas. Por fim, muitos especialistas defendem aplicar um preço ao carbono, ou seja, cobrar dos grandes emissores pelos danos ambientais que causam. Isso faria sentido econômico e ambiental, mas enfrenta a forte oposição dos setores poderosos, como a indústria do petróleo e gás. Além disso, sem medidas de compensação, o custo pode acabar recaindo sobre os mais pobres. A transição energética não é mais uma opção, é uma necessidade urgente para evitar o colapso ambiental, econômico e social. E os Estados Unidos têm um papel central nesse processo, por sua responsabilidade histórica nas emissões e na sua influência global. Como vimos, as soluções existem: políticas públicas, tecnologia, incentivos, educação e acordos internacionais. Mas na prática, esbarram em interesses públicos, disputas ideológicas, falta de continuidade e pressão de grandes corporações. Sem uma política energética unificada e duradoura, qualquer avanço corre o risco de ser desfeito no ciclo seguinte. E sem educação e comunicação eficazes, parte da sociedade continuará negando o problema ou resistindo à mudança. A transição precisa ser justa, acessível e planejada, ou seja, apenas mais uma fonte de exclusão. Precisamos pensar não só no carbono, mas nas pessoas que serão afetadas por essa transformação. O tempo está passando e o futuro depende das decisões que tomamos hoje. A transição energética não é apenas necessária, ela é urgente, ela é possível e ela começa agora.